Pessoa costuma ser socialmente muito identificado também pela defesa de bandeiras de direitos individuais. E normalmente isso é muito usado contra nós, de uma forma distorcida, né? Muito usado pelo Silas Malafaia, pelo Marcos Feliciano. Nós entendemos que a vida e os direitos das pessoas têm que ser defendidos na sua totalidade. Isso passa pelos direitos sociais, o direito ao transporte, à habitação, à saúde, à educação, à segurança democrática, mas passa pelos direitos individuais, né? Passa por direitos da igualdade entre sexos, da igualdade de direitos para pessoas cuja opção sexual é divergente da maioria, direitos LGBT, passa pela luta antirracista, passa por uma série de enfrentamentos de direitos individuais que dizem respeito à felicidade das pessoas. Nós somos muito identificados com isso e isso nos dá muito orgulho, porque essas lutas são centrais. Aí nos acusam, o pessoal quer ensinar a criança a ser homossexual. Todos vocês já ouviram isso em algum lugar. Em algum lugar. Eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 10 anos, tinha um colega de escola, Luiz Felipe, que começou a manifestar na forma de falar, nos trejeitos, clara tendência à homossexualidade. E criança é muito cruel. Imediatamente ele passou a ser o Luiz Felipe de Mina. Era assim que os colegas o chamavam. Perante o silêncio bovino dos professores, que fingiam que não estava acontecendo nada. E aquela criança sofria de manhã à noite com isso. Não é razoável que a escola não ensine a tolerância. Não é razoável que a escola não cumpra o seu papel de ensinar que nem todo mundo tem a opção sexual com a qual nasceu do ponto de vista biológico. E que isto é natural e isso tem que ser respeitado. A questão racial, tem negros aqui e tal, ela está, às vezes, na forma como a pessoa é tratada. Assim, eu, a minha vida inteira, vi homens de 40, 50, 60 anos serem chamados de rapaz porque eram negros. Isso hoje é menos do que era há 30 anos atrás, com certeza. A sociedade brasileira avançou bastante. Mas o racismo está com frequência em pequenas coisas. Se alguém ocupa na sociedade uma função, um trabalho considerado de mais baixa renda ou de mais baixa escolaridade, qualquer que seja a sua idade, ele já virou rapaz também, já virou boy, rapaz, já perdeu a sua condição de adulto, pela função que ocupa, pela sua cor da pele. Isso tem que ser enfrentado, isso é um problema objetivo. Nós defendemos que haja política de cotas em relação a isso. Por quê? Porque enquanto as pessoas vão se acostumarem a ver em todas as classes sociais gente de todas as origens étnicas, elas não vão deixar de vincular diferença social com raça. E a base do racismo está aí. Os direitos LGBT. Nós defendemos o direito ao casamento civil igualitário. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Por quê? Porque o Estado e o casamento civil é garantidor de direitos. O direito à pensão, o direito a compartilhar um plano de saúde, o direito à herança. Nós já tivemos casos de casais homossexuais viverem 20, 30 anos, um dos dois morrer, e a família que o tinha repudiado por ser homossexual se apresentar para receber a herança. São situações absolutamente inaceitáveis. O Estado tem a obrigação moral de garantir do ponto de vista legal isso. O direito de compartilhar o mesmo nome. A pessoa vive junto há 20 anos, tem o direito de compartilhar o mesmo nome. Parece coisa simples, né? Mas para quem nunca teve esse direito, não é uma coisa pequena. Isso não tem nada a ver com casamento religioso. Casamento religioso, cada religião casa de acordo com seus preceitos. Mas o casamento civil é garantidor de direitos. E isso o Estado não pode abrir mão por conta das crenças religiosas de A, B ou C. E nós respeitamos todas elas. Temos pastores da Assembleia de Deus filiados ao PSOL, na Executiva Estadual do PSOL, e que compartilham dessa posição que eu estou expressando aqui. Eu fiz uma atividade de formação política em Tanguá,
e tinha um grupo de evangélicos e comecei a discutir o aborto. E diziam, o pessoal é a favor do aborto? Não, o pessoal não é a favor do aborto. O aborto é uma intervenção cirúrgica, é um procedimento invasivo, é algo que deve ser evitado. Não é um método anticoncepcional. É algo que, em último recurso, a mulher pode cogitar de fazer. Começa a falar isso e o pastor Jefferson me interrompe e diz, olha, eu sou pastor. Se na minha igreja tiver uma mulher em situação de fazer aborto, eu vou tentar convencê-la a não fazer. Eu vou tentar dar a ela o apoio espiritual, psicológico e mobilizar apoio material, se for esse o caso, para que ela tenha a opção de não fazer o aborto. Mas se no limite ela fizer, se no limite ela quiser fazer, quem sou eu para proibir? Quem sou eu para decidir por ela? E quem sou eu para criminalizá-la? Se no limite ela decidir fazer, é melhor que eu faça um hospital público, amparada pela lei, do que fazer um fundo de quintal em condições precárias. E a maioria dos evangélicos presentes balançou a cabeça e disse, é isso mesmo. O pessoal é a favor da legalização das drogas? É. O pessoal é a favor das drogas? Não. O pessoal não defende que ninguém consuma drogas. Eu gosto de tomar um vinho. Não cogitaria a hipótese, se alguém me proibir tomar vinho, eu vou considerar um absurdo. Mas eu não recomendo a ninguém que vira alcoólatra. Não recomendo a ninguém. Eu não fumo maconha, não cheiro cocaína, não faço nada disso, não recomendo que ninguém o faça. Mas vamos lá. Morre mais gente nesse país pelo consumo de drogas ilícitas ou pela guerra associada ao comércio das drogas ilícitas? Pela guerra. O que é que mata a gente? É a guerra. E por que é que a guerra acontece? Porque uma tonelada de cocaína no Rio de Janeiro vale 7 vezes mais do que vale na Colômbia. E quando você compra um negócio por 100 mil na Colômbia para vender por 700 mil aqui, tem fila de gente para fazer isso. E por que é que isso acontece? Porque é ilegal. A ilegalidade faz com que a margem de lucro seja elevada. Dá dinheiro para o tráfico, permite comprar na R15, permite subornar a polícia, os agentes penitenciários, juízes. É isso que nós precisamos acabar. Nós precisamos acabar com a guerra do tráfico. Porque a guerra do tráfico é o que está matando os nossos jovens, está matando a juventude, está matando das periferias a rodo. É a guerra do tráfico. 60% das pessoas que estão presas nesse país estão presas por tráfico. A maioria delas por tráfico de pequenas quantidades. O lugar dessas pessoas não é na penitenciária, onde elas vão virar soldados de organização criminosa. Porque a condição de sobreviver nas penitenciárias brasileiras é virar soldado de uma organização criminosa que lhe dá proteção ali dentro. O cara entra por um crime pequeno e quando sair está preparado para cometer crimes grandes. Isso tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado não com demagogia, não com populismo, mas com a verdade. Tem que ser enfrentado de uma forma honesta. Olha, tem que legalizar. Tem que abrir, como o Uruguai começou a fazer um processo de legalização disso e tratar isso como um problema de saúde pública. Essas questões têm importância. Elas não têm um recorte de interesses de classe, de luta de classe, de forma direta, mas elas estão matando os nossos jovens na periferia. E estão criando uma distorção de valores, porque assim, às vezes uma família, um pai trabalhador que ganha R$1.000 no frigorífico, como é que ele vai dizer para o filho de 17 anos que pode ganhar isso no fim de semana, trabalhando na boca de fumo, para ele não fazer isso? O garoto às vezes ganha no fim de semana o que o pai ganha no mês inteiro de trabalho. Às vezes eles ganham 2 dias. Então assim, a capacidade de contenção da adesão ao crime, ela fica fragilizada por isso. Então assim, é preciso que a sociedade tenha honestidade para enfrentar esse debate de uma outra forma. O que nós propomos fazer é isso. E assim, não adianta às vezes a gente tentar fugir desse debate, porque ele é um debate mais difícil de ser feito nas periferias, mais difícil de ser feito quando tem público evangélico. Eu não sei se tem evangélicos aqui, mas em geral sempre tem. Os evangélicos hoje são cerca de 30%, e normalmente nesse meio há uma influência muito forte, bom, tem na língua. Há sempre uma influência muito forte de um conservadorismo
eu não vou dizer que é um conservadorismo religioso, é um oportunismo conservador que se manifesta aí e que nos combate não por aquilo que a gente defende, mas por uma visão distorcida que eles apresentam daquilo que a gente defende. Então esse debate tem que ser feito. Nós temos feito isso com o público evangélico. E temos tido muita aceitação, porque as pessoas compreendem, porque as pessoas vivem essa realidade. Educação sexual nas escolas. Tem que ser feito. Para ensinar a tolerância, no caso da convivência com homossexuais que ocorre em todas as escolas, determinado percentual da população tem tendência à homossexualidade, portanto, isso tem que ser encarado com naturalidade, tratado com respeito, tolerância e tratado como igual. E também para prevenir duas coisas. A família pode gostar, a família pode não gostar, mas 70% dos jovens têm a sua iniciação sexual entre os 14 e os 17 anos. Eles vão ser ensinados na escola a tomar medidas preventivas com relação a doenças sexualmente transmissíveis e com relação à gravidez indesejada, ou vamos tapar os olhos, fingir que isso não vai acontecer e continuar assistindo meninas com 17 anos na segunda gravidez? Esse debate tem que ser feito, né? E é incrível esse debate. Quando a gente faz o debate, todo mundo conhece a filha da vizinha, a filha da minha irmã, todo mundo tem um exemplo de uma realidade dessas, onde aquilo que a gente defende faltou. Então, assim, a gente estamos montando um partido, e digo que estamos montando porque nós temos um partido pequeno. Partido pequeno, ainda muito concentrado nas grandes cidades, muito concentrado nos grandes centros urbanos, ainda com um trabalho muito precário nas cidades de porte médio. E nós estamos fazendo isso porque nós precisamos que em cada cidade a gente consiga reproduzir essa mensagem, reproduzir grupos de pessoas que possam fazer esse debate nas igrejas, nos clubes, reunir 10 no bairro, reunir 15 lá dentro e começar a fazer esse trabalho de conscientização. Nós só mudamos o Brasil se mudarmos a nossa rua. Nós não vamos mudar o Brasil por cima, vamos mudar o Brasil quando mudarmos o nível de consciência do nosso vizinho. Se nós não conseguirmos convencer o vizinho, nós não vamos conseguir convencer o Brasil. Às vezes nem o próprio vizinho, às vezes próprio da dentro da família. Da família, o irmão, a irmã. Antes de eu falar do meu vizinho, eu tenho que olhar dentro da minha casa. Claro. Se nós não conseguirmos mudar quem está em torno da gente, o discurso que vamos mudar o mundo é apenas um discurso. E aí nós também precisamos, para encerrar, fazer isso com o discurso adequado. Nós temos que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais, com códigos de linguagem, de culturas muito diversificados. Nós somos um país de origens étnicas, culturais e religiosas muito variadas. Nós temos povo de santo, temos católicos, temos evangélicos, temos muçulmanos, temos judeus, temos ateus, temos gente que transita entre essas religiões com muita naturalidade, entendeu? É católico hoje, vai ser povo de santo daqui a 2 anos e poderá acabar evangélico mais adiante. E essas pessoas têm os seus códigos, a sua forma de pensar, a sua cultura, e nós temos que adequar o nosso discurso. Não o conteúdo tem que ser o mesmo, mas a forma de fazer o debate tem que ser adequado a essas percepções culturais que são distintas. A forma como a gente debate eventualmente a legalização do aborto para a juventude da classe média na Zona Sul do Rio é uma. A forma como a gente faz esse debate para uma parcela de evangélicos da periferia é outra, porque os exemplos da vida não são os mesmos. Porque na classe média da Zona Sul o aborto clandestino é feito em boas condições, é feito em condições de segurança. Na periferia não. Na periferia, com muita frequência, ou mata, ou com mais frequência ainda, a mãe fica estéril ou tem complicações de saúde secundárias. A forma de fazer o debate é outra. Então nós temos que ter pedagogia para isso, temos que ter paciência, temos que compreender que nós não estamos aqui para mudar o mundo em 3 dias, nem o Brasil em 5, mas que se nós não conseguirmos mudar a nossa rua, nós não vamos conseguir mudar o Brasil. E o papel que cada um de nós tem aqui é de mudar a sua rua. Obrigado.